Olá, alunos. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga, sou especialista em saúde mental, né? E nós vamos nessa disciplina em saúde mental, vamos abordar aspectos da saúde mental em si e dos transtornos psicológicos, né? Dos sofrimentos psíquicos e da atenção que a gente tem que ter a essas pessoas. Né? Essa aula está sendo disponível no dia 23, né? Mas no dia 20 foi o dia, né, dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, eu quero parabenizar vocês, que logo estarão exercendo essa profissão, uma profissão bela, de grande importância. E nesse meio, né, nesse momento atual de pandemia, está exercendo uma função maravilhosa, de garra, de força. Então, parabenizar a todos. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre saúde mental em geral, né, e sobre a reforma psiquiátrica. O que seria essa reforma psiquiátrica? A gente vai entender melhor, certo? A gente vai abordar os transtornos mentais, como essas pessoas, né, portadores de transtornos mentais eram vistas antigamente e como as terapêuticas desenvolvidas atualmente, tá certo? Com essas pessoas. Então, assim, pra gente falar em saúde mental, é algo bem amplo, né? Não tem, assim, uma definição bastante objetiva ou até mesmo definitiva de saúde mental. Mas a Organização Mundial da Saúde, ela coloca a saúde mental como completo bem-estar físico, mental e social, né? Então, a gente consegue entender o quê? É o sujeito internamente, né, consegue se relacionar com o ambiente externo, né, com as situações de vida e consegue, né, ter um bom equilíbrio em determinadas situações, consegue exercer determinadas funções, né, em um certo equilíbrio. Então, a gente consegue entender saúde mental dessa forma, é você saber lidar com as coisas que estão acontecendo ao seu meio externo e interno também, tá certo? Então, a gente vai, para falar em transtornos, né, transtorno mental, que a gente vai estar abordando demais nessa aula, né? Lembrando que saúde mental, você vai estar lidando com saúde mental o tempo todo, não é isso? Então, quando a gente falar em transtornos nessas aulas, nós vamos ter um olhar voltado para 3 palavrinhas importantes, né? Relacionada ao sujeito, né? A pessoa que está ao nosso lado, aos pacientes, certo? E vocês podem estar anotando essas palavras, que é o processo de reabilitação, saúde e reintegração, ligada ao sujeito, né? Então, assim, o termo saúde mental, ele é uma área de conhecimento que vai além de só diagnosticar e tratar, né? É algo amplo, como eu disse, vai além de ter um diagnóstico e um tratamento. Como assim, Fernanda? Além como? Vai trabalhar na questão da prevenção, promoção da saúde, vai se preocupar para o processo de reabilitação, de reabilitar e reincluir o paciente em seu contexto social. Tá vendo? Então, não é uma questão de diagnóstico e tratamento, mas sim de um novo olhar de vida, de um novo percurso de vida e reabilitar, incluir esse sujeito, né, no seu contexto social, em seu meio social, familiar, tá certo? Então, atualmente, tem diversas terapêuticas, né, novas terapêuticas no tratamento de pessoas portadoras de transtornos mentais, certo? E essas terapêuticas é sempre voltadas na tentativa de maior integrar, né, de uma maior integração entre o paciente e a sociedade. Só que isso é muito lindo, né? A gente trabalhar com um portador de transtorno mental, incluir ele na sociedade, tem várias terapêuticas para isso, que a gente vai estudar também nessa aula. Mas antes, não era assim que se via o transtorno mental, né? Não era assim que se tratava as pessoas portadoras de transtorno mentais. Não era nessa visão de reintegrar eles na sociedade, né? Como um sujeito autônomo, não. Tinha outras características, né? Tinha um outro olhar para essas pessoas. Então, por isso, para a gente entender a saúde mental nos dias atuais, né? O processo de transtorno mental no dia atual, é necessário que tenhamos um conhecimento histórico, né? De um processo histórico ao longo do qual tudo vai se evoluindo.
Então, a gente vai falar um pouco desse processo histórico para a gente entender saúde mental e entender a reforma psiquiátrica, que é o tema, né, da nossa aula. Esse percurso histórico vai ser bem resumido, né, a gente não vai entrar detalhadamente nesse processo, mas é que vocês possam ter um conhecimento a mais, né? Vocês podem também estar pesquisando ainda mais a fundo, né, caso tenham alguma curiosidade, tá certo? Então, vamos lá. Então, como eu disse, antigamente as coisas eram vistas diferente, né? Não se tinha uma também definição de portador de transtornos mentais. Eram vistos como loucos, né? Era algo que saía do padrão de normalidade estabelecido por uma população, né? Por uma sociedade. Se tem um padrão estabelecido ali, a pessoa tem que seguir aquele padrão. Então, se não seguia aquele padrão, a pessoa era tida como louco, né? E não tinha o direito de estar na sociedade. Então, nesse período, tinha pessoas, todos os tipos, né? Portadores de transtornos mentais ou até mesmo drogas, entre outras questões de vida, que saíam ali do padrão, então eram totalmente excluídos. Antigamente, né, no processo da renascença, eles eram totalmente banidos, né? Matavam, sim, essas pessoas, não se tinha nenhum processo de terapêutico, né, nenhum tratamento, era totalmente banidos. Com o passar do tempo, na Idade Média, os loucos, né, os ditos loucos, que eles eram vistos dessa forma, eles eram confinados em espaços restritos com outros tipos de doenças e transtornos, né? Então, tinha várias doenças, transtornos, em asilos, em hospitais psiquiátricos, manicômios, né? Creio que vocês já tenham visto falar, né, em manicômios. Então, essas pessoas eram totalmente confinadas nesses locais, nesses espaços restritos, e eram excluídos. Tinha essa forma de excluí-los. Os mais violentos, para vocês terem ideia de como eram. Os mais violentos eram acorrentados, totalmente acorrentados, e os mais dóceis, né, tido como dóceis, com o comportamento, conquistavam o direito de sair durante o dia, né? Então, vocês têm essa noção de que era algo torturador, era algo de maus tratos, de confinamento em si. Então, existia diversas instituições ali de confinamentos, de exclusão total, né? Hospitais psiquiátricos eram tidos esses tratamentos, né? Os manicômios, tá? Então, era uma forma de tortura, de sofrimento realmente. Com o passar do tempo, né, no século XVIII, Philippe Pinel, que é considerado o pai da psiquiatria, ele foi o primeiro a defender um tratamento humanizado para esses doentes psiquiátricos, né? Então, ele veio com um tratamento mais humanizado, que até então essas pessoas, né, eram acorrentadas em prisões ou esquecidas em manicômios. Então, ele veio, vamos aí, vamos tratar mais humano essas pessoas. Mas, assim, com o tempo, o que ele, né, definiu, o que ele relatou, né, o que ele achou que era importante, foi apenas substituído pela função realmente disciplinadora e as ações corretivas para essas pessoas. Ou seja, era questão de banhos frios, né, de chicotadas, de acorrentá-los, de cadeiras giratórias, realmente essas ações corretivas, né, físicas, as agressões que viam a forma de tratar essas pessoas desse jeito. Então, não tinha nada de humano, né? Então, ele não conseguiu ter aí um bom resultado no olhar diferenciado dele para esse tratamento mais humanizado. Fernanda, no Brasil, era assim também? Sim. No Brasil, tratar doentes mentais significava internar. Então, o Brasil, sim, ele foi um país também de tortura, né? Tinha locais de casas de confinamento, né, de maus tratos. Então, o Brasil, sim, fazia essas questões com as pessoas, né, portadoras de transtornos mentais, que saiu de alguma forma daquele padrão estabelecido, tá? Então, o Brasil, ele via dessa forma também. Lá no século XX, ainda existia, sim, propostas punitivas para a melhora do paciente, né? Eles diziam que isso era a melhora do paciente, mas a gente sabe que não. Essa não era a forma de tratar pacientes, né, de tratar seres humanos, né, era uma forma totalmente torturadora e não tinha melhora nessas pessoas, né? Isso era cientificamente comprovado que não existia melhora dessa forma.
Então, chegando no século XX ainda, né? Que já ainda existia essas questões, mas no século XX apareceu um rapaz, né, que veio mudar a história, né, da saúde mental e dos tratamentos às pessoas portadoras de transtornos mentais, certo? Que o nomezinho dele é Franco Basaglia, ele é um psiquiatra italiano. Então, ele veio iniciar uma radical crítica ao tratamento das instituições psiquiátricas, né? Ele veio criticar, isso tá errado, não é para ser desse jeito. Então, essa crítica dele inicia-se na Itália, né? Tem um movimento grande sobre isso, começando na Itália, mas tem repercussões em todo o mundo, e muito particularmente no Brasil, que o Brasil ele vem adotar também essa crítica de Franco Basaglia, e desde então começa todas as mudanças no olhar da saúde mental, né, para essas pessoas. Então, o que é que o Franco Basaglia vinha falar? Ele disse que nós temos que colocar a doença em parêntese, para que se pudesse tratar e lidar com sujeitos concretos que sofrem e experimentam o sofrimento. Ou seja, vamos parar aqui de pegar esse sujeito como sujeito desta doença. Vamos botar a doença dele um pouco de lado e vamos ver ele como um todo, né? Um sujeito na sua totalidade, né? Ou seja, um sujeito como um todo, um sujeito de trabalho, de lazer, que demanda cuidado, que demanda afeto, um sujeito de família, né, que tem uma história de vida, que tem um contexto de vida e que precisa continuar, né? Não vamos olhar ele só com essa doença, vamos olhar ele como um sujeito como um todo, que tem as suas necessidades, né? Então, Franco Basaglia vem trazer essa crítica e daí começa todo o movimento para tentar mudar, né, o que estava acontecendo, tentar mudar esse tratamento desumano para essas pessoas. Então, assim, todo esse movimento, né, essa crítica que começa, é denominada, né, trata-se da luta antimanicomial. Né, vocês talvez já tenham ouvido falar, aqui na nossa cidade mesmo, Anabuio, a gente tem um CAPS que faz, né, alguns eventos diante essa luta antimanicomial. Né? Então, essa luta antimanicomial, ela vem com alguns objetivos nela. E ela tem, assim, por completo, uma luta pelos direitos humanos e de resgate da cidadania. Né? Então, era uma luta realmente para adquirir os direitos dessas pessoas, né? O resgate da cidadania dessas pessoas. E ela vem com o objetivo de superar a crença de que os hospitais psiquiátricos é o lugar ideal. Né? Ela vem dizer, não, os hospitais psiquiátricos não é o lugar ideal. Vamos oferecer aos hospitais psiquiátricos, enquanto estes existirem, tratamento e não confinamento. Entendam, né? Vamos oferecer para esses hospitais psiquiátricos enquanto existirem. Ou seja, não vem como uma forma de excluí-los, né? De extingui-los, de acabar com os hospitais psiquiátricos. Mas sim, se esses existirem, né? Se estão existindo, se essas instituições existem, vamos fazer uma forma diferente. Vamos tratar essas pessoas de forma digna e não confinar, certo? E, por fim, respeitar e ampliar os direitos das pessoas com transtornos mentais. A gente tem que ampliar esses direitos, né? Eles precisam dos direitos, eles precisam de um olhar diferente, de um olhar mais humano. Então, com tudo isso, com essa luta antimanicomial, surge a palavrinha lá que a gente começou no slide, né? A reforma psiquiátrica. Essa luta antimanicomial traz o movimento da reforma psiquiátrica, certo? E essa reforma psiquiátrica vem com o intuito de denunciar os manicômios como instituições de violências, certo? Denunciar manicômios não é para existir, é algo violento. Entendo, os hospitais psiquiátricos devem mudar a forma de tratamento e os manicômios têm que ser extintos. Não existe. Então, essa reforma, ela propõe uma nova construção de uma rede de serviços e estratégias territoriais e comunitárias profundamente solidárias, inclusivas e libertárias. Então, vem aí, vamos reformar tudo. Se teve uma crítica,
Começou uma luta antimanicomial atrás de direitos humanos, de resgatar as cidadanias, com alguns objetivos a ser alcançados. Nessa luta surge todo o movimento da reforma psiquiátrica. Vamos reformar esse olhar psiquiátrico, vamos reformar essas instituições, vamos mudar, vamos colocar novas estratégias, novos serviços, mais humanos e mais libertários e mais inclusivos, certo? Então, é aí que é a reforma psiquiátrica. Tudo começa a mudar. Então, vocês já sabem, existiu uma forma de tratar as pessoas portadoras de transtornos mentais antigamente. Desde aí, começou uma luta antimanicomial, uma luta atrás dos direitos dessas pessoas, surgindo o movimento da reforma psiquiátrica, que é para mudar a forma de como vem trabalhando essas instituições. Então, né, com isso, com essa luta antimanicomial, com a crítica de Franco Basaglia, se tem a Lei 180, aprovada em 13 de maio de 1978, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica Italiana, ou Lei Basaglia. É importante vocês saberem que essa lei é a única lei nacional em todo o mundo que prescreve a extinção dos manicômios em todo o território nacional e determina que sejam constituídos serviços e estratégias substitutivas ao modelo manicomial. Então, perceba que aqui é para extinguir, para acabar os manicômios, certo? Então, assim, no Brasil, esse movimento ele chega na década de 70, ocorre junto com grandes movimentos sociais de questionamento de políticas de saúde e de direitos sociais. Então, o Brasil ele já está com alguns movimentos de questionamentos nesse período, né? E a reforma psiquiátrica vem com um movimento a mais. A gente não vai se adentrar nesses movimentos, mas é importante vocês estarem sabendo. Então, a reforma psiquiátrica surge na década de 70 no nosso país. Então, nessa época, né, se tem a criação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Nossa Constituição, é importante vocês pesquisarem sobre, né, vocês terem conhecimento sobre o SUS, né? Então, com a criação do SUS, a saúde mental tornou-se foco de ações das políticas públicas. Porque o SUS ele vem trazer o quê? Que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, o olhar para a saúde mental, para as políticas públicas, mudou-se. Teve a criação do SUS, então a nova forma de lidar com a saúde e a saúde mental dessas pessoas. Então, assim, o grande resultado dessa reforma, da reforma psiquiátrica, foi a reestruturação da rede de atenção à saúde mental brasileira. Então, tudo mudou, né? Se reestruturou. Ela é parte integrante do SUS, do Sistema Único de Saúde, e consiste em uma rede organizada de ações e serviços públicos de saúde, né? Se tem leis federais para isso, por isso que vocês tiverem curiosidades, podem estar estudando mais profundo, né, dessas leis, desse sistema. Então, assim, as leis, as portarias e as resoluções que existem do Ministério de Saúde, né, do SUS, priorizam o atendimento ao portador de transtorno mental em sistema comunitário. Então, tudo mudou, né? A reforma psiquiátrica reestruturou o foco na saúde e a saúde mental, né, está integrada no Sistema Único de Saúde. Então, saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, a reforma psiquiátrica durou quase 12 anos no Brasil e teve, né, como a gente já viu aqui, toda a mudança no atendimento público em saúde mental. Mudou o foco, mudou a forma de ver a saúde mental. Essa reforma foi amparada pela Lei 10.216, de 2001. Essa lei dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde. Então, se tem uma lei que garante os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, essa é a Lei 10.216 de 2001. Vocês podem estar pesquisando sobre essa lei e vendo lá o que compete, né, a cada portador de transtornos mentais, os direitos que ele tem
e o dever que nós temos em relação a essas pessoas. É muito bom que vocês possam estar aprofundando o conhecimento de vocês nessa lei, para maiores conhecimento profissional e pessoal também. Essa lei é muito boa, certo? Para vocês estarem também mostrando conhecimento para as outras pessoas. Então, assim, vindo agora para a questão atual, a gente já viu todo esse percurso, né? O que mudou, como mudou, a lei que tem, né, da proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. E agora a gente vai ver a forma de atendimento, né? Quais as instituições que atendem, como é a forma. Então, atualmente, o atendimento a portadores de transtornos mentais é feito em centros de atenção psicossocial, os CAPs. Nós vamos falar mais detalhado deles mais adiante. Vamos dizer os objetivos, a forma de tratamento e os tipos de CAPs também. Os serviços residenciais terapêuticos, hospitais gerais, centros de convivência, todas essas instituições tratam de pessoas portadoras de transtornos mentais. Temos também a posição dessa rede comunitária de assistência em saúde mental. Falando o que seriam essas unidades básicas de saúde, é a atenção primária, é a porta de entrada da saúde que nós temos. É os nossos postos de saúde, nossa realidade. Então, aquilo ali é a porta de entrada. As pessoas que estão sentindo algo relacionado à sua saúde física, mental, têm um posto de saúde, a unidade básica de saúde, como uma porta de entrada. Serviço esse que vai fazer todo o acolhimento e vai redirecionar essas pessoas aos serviços especializados, né, decorrente do que se tem, da sua situação. Então, agora a gente vai falar sobre o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que a partir dessa reforma psiquiátrica surgiu o CAPS como uma forma substituta, com um olhar diferente, com tratamentos diferentes, surgiu como uma nova estratégia de tratamento e de acompanhamento para as pessoas portadoras de transtornos mentais, certo? A gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre eles. É importante vocês estarem aprofundando o conhecimento de vocês nesse tema. É diverso, tem assuntos diversos, é muito amplo. A gente está falando de forma resumida, claro, mas existem vários assuntos diante do tema da nossa aula. Então, assim, o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, eu vou sempre falar de CAPS, então vocês já sabem, tá, o significado, Centro de Atenção Psicossocial. Vem com o intuito de quê? De acolher pacientes com transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecer-lhes atendimento médico psicológico. Então, tem pontos importantíssimos. É estimular a integração social do sujeito. Como a gente falou no começo, é reabilitar, é reintegrar, né? É ter um cuidado na saúde dessas pessoas. Então, integrar, inserir essas pessoas no meio social e familiar. Percebam que mudou. Porque antes se tinha a exclusão, o confinamento, e agora não. O CAPS vem como uma forma substitutiva a essas instituições passadas. Então, tem que iniciar a busca de autonomia dessas pessoas. Eles têm autonomia para algo, para continuar a vida. Oferecer-lhes, claro, o atendimento médico e psicológico existente na instituição de CAPS. O segundo ponto aí é a base de tudo, é a base do atendimento a paciente com transtornos mentais e vem com uma rede substitutiva. Ela é substitutiva e não complementar ao hospital psiquiátrico. Não complementa o hospital psiquiátrico e se tenta substituí-lo. Ele estabelece atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando as internações em hospitais psiquiátricos. Entendam, evitando as internações em hospitais psiquiátricos. É substituir, é evitar. Mas como eu já disse anteriormente, não quer dizer que os hospitais psiquiátricos acabaram. Existem sim, mas tem que ser em último caso, que a gente vai ver aqui mais adiante. É a forma substitutiva. Vamos tratar o paciente diferente. Então, em último caso, se tem hospitais psiquiátricos. E os hospitais psiquiátricos também têm que estar com um novo modelo de acompanhamento. Não como aquele de antigamente, como aqueles maus tratos.
Então, o CAPS é a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental. O CAPS é referência, dá suporte para a atenção à saúde mental na rede básica. Qual é a função do CAPS? É organizar a rede de atenção para as pessoas com transtornos mentais no município. Então, vamos organizar aqui. Tem diversas instituições, setores de saúde, que esses pacientes podem estar indo até esses setores, mas o CAPS, ele vai pegar esse paciente, porque o CAPS é uma rede especializada, e vai fazer toda a organização dessa rede para essas pessoas, para se ter uma atenção melhor. E oferece recursos fundamentais para a reinserção social de pessoas com transtornos mentais. Então, vem trabalhar em reinserir o sujeito no meio social. E assim, um ponto importante, o CAPS, ele vem atender pessoas, de todas as faixas etárias, que apresentam, prioritariamente, intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo também transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, ou seja, de álcool e outras drogas, que impossibilita estabelecer, que possibilita o sujeito estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Então, vocês percebam, são pessoas com esse tipo de sofrimento, que o CAPS vai estar atendendo. Então, vocês podem estar até dando pausa aí no vídeo e anotar isso que eu acabei de falar, que é importantíssimo. Então, a forma de funcionamento, de profissionais do CAPS, como é? O trabalho é multiprofissional. Existem diversos profissionais ali. Tem alguns profissionais que são obrigatórios no CAPS. Vocês podem estar até lendo aí a mais. E tem profissionais que vai de acordo com a necessidade, com a demanda da população ali e da gestão que queira colocar profissionais diversos. O trabalho é interdisciplinar, são várias disciplinas, conhecimentos diferentes, trabalhando em conjunto com o objetivo a ser alcançado. Com o mesmo objetivo que está ligado ao sujeito, à melhora do sujeito e à reinserção desse sujeito. Fernanda, tem técnico de enfermagem no CAPS? Sim, é uma das questões obrigatórias ter, é um técnico de enfermagem. Os atendimentos é para quem? É para as pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, como eu falei há pouco tempo, uma definiçãozinha do CAPS, que eu pedi até para vocês anotarem. Então, vai trabalhar com pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, decorrente de diversas formas de sofrimentos psíquicos no contexto de vida dessas pessoas. Sofrimentos ou transtornos mentais em geral, como eu já acabei de falar aqui. Então, é algo geral, são sofrimentos realmente do sujeito ali. Então, agora a gente vai ver os tipos de CAPS. Mas você não já falou que o CAPS ele atende sofrimentos em gerais, pessoas em gerais? Por que ter tipos de CAPS? Pois é, vai pela questão de reorganização do sistema, decorrente também da população do município, para ter um maior acompanhamento, uma maior estrutura para essas pessoas. Então, a gente tem os tipos de CAPS e a gente vai ver isso, vocês vão estar entendendo os tipos de CAPS, o que diferencia cada CAPS. Mas sabendo que o intuito deles é de atender pessoas com sofrimentos psíquicos, com transtornos mentais graves, persistentes, decorrentes de diversas questões de vida, tanto de transtornos mentais gerados, quanto de gerados em substâncias psicoativas, crack, álcool e outras drogas. Então, vai atender públicos diversos. Então, vamos lá. O CAPS do tipo 1 atende as mesmas questões, o mesmo público, como eu já falei, só que ele vai estar em população que tem acima de 15 mil habitantes. Então, se a cidade é pequena, e você vê que tem acima de 15 mil habitantes, não tanto mais do que isso, você vai saber. Então, é o CAPS tipo 1. Puxando aqui para nossa realidade de Banabuiú, nosso CAPS é o CAPS tipo 1.
certo? Então, você vai ver pela questão de estrutura também, do financeiro e desse CAPS, para ele estar atendendo essas pessoas. Nós vemos agora o CAPS tipo 2. Você já vê que é um CAPS de uma estrutura maior, porque vai estar em local acima de 70 mil habitantes. É a mesma forma de acompanhamento, mesmo intuito, mesmo olhar diferenciado, é a rede substitutiva, é trabalhar a autonomia do paciente, é dar assistência adequada, é reinserir esses pacientes na sociedade e no meio familiar, só que vai de acordo com os habitantes. Então, CAPS tipo 2 é acima de 70 mil habitantes. 1 e 2 muda aí a questão dos habitantes da estrutura em si. O CAPS 3 vem com a diferenciação. É acima de 150 mil habitantes, porém o CAPS 3 é 24 horas, então ele tem um atendimento contínuo aí, incluindo feriados, finais de semana, certo? É 24 horas em população acima de 150 mil habitantes. Então, a gente viu CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, mesmo intuito, muda a questão dos habitantes e da hora de funcionamento. CAPS 1 e CAPS 2 é funcionamento comercial. O 3 é 24 horas. Agora a gente vem para o CAPS-I. Fernanda, o que é o CAPS-I? Ele vai estar acima de 70 mil habitantes em população, né? 70 mil habitantes. Porém, o CAPS-I, ele é específico para crianças e adolescentes. Mesma forma, com intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias, crack, álcool e outras drogas. Então, o sujeito ali está sofrendo, porém, o CAPS-I atende crianças e adolescentes. Temos CAPS-I na nossa cidade? Não temos, porque é acima de 70 mil habitantes. Então, se você vê um CAPS-I, uma pessoa adulta já não vai poder ser atendido nesse CAPS. Tem que ir para os outros tipos de CAPS, porque CAPS-I é crianças e adolescentes. Agora vamos passar para o CAPS-AD. CAPS-AD atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico, só que decorrente de uso de crack, álcool e outras drogas. Fernanda, é um transtorno mental grave e persistente. Não é decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas? Não pode ser atendido no CAPS-AD. CAPS-AD é específico para sofrimento psíquico decorrente do uso de substâncias psicoativas, crack, álcool e outras drogas. E o CAPS-AD será acima de 70 mil habitantes. Não temos na nossa realidade, não temos, porque é acima de 70 mil habitantes. Agora vai vir o CAPS-AD 3. Mesma forma de funcionamento para essas pessoas, né? Decorrente de sofrimentos por crack, álcool e outras drogas. Só que o CAPS-AD 3 é acima de 150 mil habitantes e tem um atendimento contínuo de 24 horas. Agora, o CAPS-AD 4 é um dos mais recentes estabelecidos, né, atualmente. E ele vai para municípios ou capitais de estados que tenha mais de 500 mil habitantes. E o CAPS-AD 4 também, o funcionamento é contínuo, é de 24 horas. Então, percebam aí, no slide, tá tudo bem direitinho, especificado. Falei, né, o objetivo de cada um, a forma de funcionamento e as pessoas que eles atendem. Então, vocês podem estar dando pausa no slide e anotando o que eu estou falando. Fernanda, e os hospitais psiquiátricos que ainda existem serão acionados quando não se apresentar o suficiente. O que não se apresentar o suficiente? Esses tipos de CAPS, todos os atendimentos ofertados, todos os serviços ofertados no CAPS não se fizeram suficiente, não tiveram resultado para esse paciente. Os hospitais psiquiátricos podem ser acionados sim, mas já sabendo com a forma diferente de tratar essas pessoas.
Não aquela forma de antigamente de maus tratos, mas sim uma forma de melhora desse paciente e depois reinseri-lo novamente na sociedade. Então, gente, nós vimos esse percurso histórico, como o portador de transtornos mentais era visto e tratado antigamente, né, como louco. Com o passar do tempo, com os avanços, não se tem essa nomenclatura de louco, e sim de portador de transtornos mentais, pessoas com sofrimentos psíquicos que demandam de cuidado. Então, teve essa reforma, né, todo esse trabalho para elaborar novas estratégias de cuidado para essas pessoas. Graças a Deus que isso aconteceu, porque antes não era a melhor forma de tratar essas pessoas. Então, é bom vocês estarem entendendo isso, que antigamente era algo torturador, era algo de muito sofrimento, e com os avanços as coisas mudaram e precisam mudar ainda mais. Não ainda está 100%, mas já melhorou bastante. Então, que nós possamos ter olhar diferenciado mais humano, e profissionalmente também saber tratar dessas pessoas, saber lidar com essas pessoas no dia a dia. Ter um olhar mais humano, um olhar diferenciado. Não está sempre batendo nessa tecla de um olhar humano, de um olhar diferenciado para essas pessoas durante essa aula, durante essa disciplina, certo? Então, sobre reforma psiquiátrica, sobre luta antimanicomial, foi isso. Foi algo resumido, mas é os pontos mais importantes que precisa vocês estarem sabendo o que mudou e como é a melhor forma de tratar essas pessoas. Realmente é inseri-los na sociedade, eles precisam ter autonomia, eles precisam continuar a vida de forma mais saudável. O trabalho é amplo, é com sociedade, é com família, para ter um olhar diferenciado para essas pessoas e assim poder ajudá-los. Então, o que é que eu quero de vocês agora? É entender o que é uma pessoa. É o que eu sou também, o que o outro é. É espiritual, é social, é psíquico, é biológico. Ou seja, o sujeito é amplo. É o sujeito na sua totalidade, como a gente viu anteriormente. É um sujeito de história de vida, é um sujeito de contexto de vida, de subjetividade, de particularidades, de individualidades, um sujeito de desejos, de escolhas, certo? Então, a gente tem que ver um sujeito de cada vez. Não estabelecer padrões. Cada pessoa é diferente. Então, a gente tem que saber lidar de forma humana com as pessoas. Que isso vocês possam levar para a vida pessoal de vocês e para a vida profissional, certo? E façam a diferença. A profissão que vocês estão escolhendo é linda, é importante e faz toda a diferença no contexto de saúde mental. Saúde mental é amplo, a gente está lidando com saúde mental em todo o local. Na nossa vida, na nossa casa, no nosso meio de estudo, nosso meio de trabalho. Então, saúde mental é amplo. Vocês possam estar vendo pessoas em suas totalidades, certo? Então, finalizamos aqui esse tema, essa aula, mas vamos estar sempre puxando as mesmas coisas, porque é algo que precisa ser fixado na mente de vocês. Então, vou estar sempre repetindo algumas questões. Para finalizar essa aula, eu vou deixar 3 afirmativas aqui, 3 afirmativas que vocês vão dizer se é falsa ou se é verdadeira. Eu estou dizendo algo aqui, vocês vão dizer se é falso ou se é verdadeiro diante dessa aula que a gente teve. Fernanda, é falso. Aí você vai ter que dizer por que que é falso. É verdadeiro? O verdadeiro é verdadeiro, você só vai complementar mais. Agora, se for falso, vai dizer o porquê que é falso. Certo? Não adianta dizer é falso, mas é falsa por isso, por isso e por isso. Fechado? Então, aqui a seguir é as afirmativas. A reforma psiquiátrica trata-se apenas do fechamento dos hospitais psiquiátricos? Vão dizer se é verdadeiro ou se é falso e justificar se será falso.
A atenção em saúde mental é de exclusividade do CAPES em suas diversas modalidades? Verdadeiro ou falso? Justifica. A Lei 10.216/2001 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais? Verdadeiro ou falso? Justifica. Certo? Esses pontos, no decorrer dos dias, terá alguns trabalhos. Esses daqui vocês vão estar me enviando, certo? E depois vou soltar as outras aulas. Espero que vocês gostem e tratem essa disciplina como algo bom, algo novo, de um aprendizado enorme, porque isso aqui vai fazer a diferença na vida de vocês, na vida profissional de vocês, na vida pessoal de vocês. Então, estudem com gosto essa disciplina, ok? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Obrigada.